e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, Desmistificando a Espiritualidade por Solange Pratos. O meu nome é Solange Pratos e eu sou mentora de autodesenvolvimento e autoconhecimento e espiritualidade. Estou aqui para vos falar hoje sobre o tema de mentores espirituais e a nossa comunicação com os mentores espirituais. Começando pelo início, a primeira abordagem que nós podemos fazer para ter uma comunicação com os nossos mentores é nitidamente através da meditação. Eu lembro-me no início das minhas comunicações, as primeiras coisas que eu fiz foi meditações guiadas de conexão com o mentor espiritual. E então, uma das dificuldades que eu senti foi porque nós vivemos a nossa vida à procura de respostas e achamos que os nossos mentores nos vão trazer as respostas. Então eu sempre fazia as meditações com aquela mentalidade de pedir uma resposta para algo. O que acontece é que os nossos mentores, por vezes, não vêm para nos trazer a mensagem de resposta a algo que nós queremos ouvir. Eles precisam de nos trazer a mensagem que nós, na nossa essência, precisamos de ouvir naquele momento. E é esta parte do ego que nós precisamos de deixar um bocadinho de lado para nos abrirmos em amor e compreensão para que eles nos tragam as mensagens que nós precisamos de ouvir. Porque o nosso ego muitas das vezes só quer respostas. Eu quero saber se isto é o caminho correto, eu quero saber se isto vai acontecer, eu quero saber se eu vou ficar com aquela pessoa. E os nossos mentores, que claro estão connosco 24 horas por dia, por norma trazem-nos comunicações para elevar a nossa consciência. E às vezes essa resposta dessa coisa tão básica e tão pequena não é aquilo que nós precisamos de ouvir naquele momento, até porque muitas das vezes nós queremos saber essas coisas básicas, de um sim ou não, e faço isto ou faço aquilo, e às vezes eles precisam de te dizer algo mais complexo, como tu precisas sair dessa situação e não continuar aí nesse ramo. Então, às vezes a mensagem que eles nos trazem pode não ser tão direta e tão assertiva em relação àquilo que nós queremos ouvir. No entanto, nós devemos abrir a nossa consciência para receber a mensagem que eles precisam de nos entregar, porque é a mensagem que nós precisamos de ouvir naquele momento. Eu lembro muito no meu início de fazer meditações guiadas para contacto com os mentores espirituais, ou anjos da guarda. Na altura nem eu sabia que haviam diferenças, sei lá, nem sabia muito bem o que é que eu estava a fazer na altura. E recordo-me de fazer imensas vezes a mesma meditação. E tantas vezes eu chegava àquele determinado sítio onde era suposto, porque durante a meditação a pessoa dizia, entretanto o teu mestre chega e entrega-te uma mensagem, e eu ficava tipo, gri, porquê que ninguém vem falar comigo? Será que eu não tenho um mentor? Pensava eu. E então eu pensava, meu Deus, será que eu não tenho mentores? Será que eu não tenho esta guarda? Ninguém vem aqui falar comigo. A questão era que eu estava à espera que me viessem trazer respostas que em nada iriam expandir a minha consciência ou ajudar-me realmente em relação àquilo que eu precisava de desenvolver na minha vida naquele momento. Então, o tempo foi passando e eu fui fazendo mais e mais meditações, até que houve um dia que o meu mentor, um dos meus mentores, né, porque são vários, se apresentou na minha meditação, mas simplesmente sentando-se ao meu lado. E na altura em que na meditação ele dizia que ele ia entregar uma mensagem, ele apenas sorriu para mim e lá está, a comunicação no plano superior, às vezes, não é falada, é transmissão, é telepático. Então ele sorriu, o que eu visualizei foi ele sentado ao meu lado a sorrir e a dizer, ainda não estás preparada para falar comigo. E a partir daí eu aceitei. Entretanto, peço desculpa, fui ouvindo muitos vídeos, fazendo sempre muitas meditações, em que
encontrava sempre esse meu mentor, mas nunca havia uma conversa, era só uma presença, era só uma confirmação do género eu estou aqui contigo, mas ainda não estás pronta. Portanto, a comunicação direta com os nossos mentores é uma coisa que se vai desenvolvendo. É preciso nós começarmos a abrir a nossa consciência para conseguirmos entrar numa comunicação direta. Claro, nós podemos pedir sinais e isso existe muitas formas e eles trazem-nos mensagens de muitas maneiras, através de oráculos. Eu uso muito, aliás, e quem me conhece nas minhas redes sociais, eu faço tiragens de oráculos diariamente para a minha audiência, para também trazer algumas mensagens que precisem de ouvir. E isso acontece, os nossos mentores trazem-nos mensagens através de outras pessoas, através de penas e moedas no caminho, borboletas que voam à nossa volta ou que aparecem. E se nós pedirmos uma confirmação, eles eventualmente enviam-te a confirmação da forma que tu quiseres. Eu vou deixar aqui no final deste vídeo, algumas técnicas que eu uso para receber confirmações aqui na matéria dos meus mentores. Hoje em dia já não uso tanto, mas no início eu precisava sempre de uma confirmação. Por muito que me trouxessem uma mensagem em meditação, por muito que eu tivesse uma intuição, que eu sentisse que aquilo era o correto, eu precisava da confirmação física. E isso é normal, é uma questão de processo em que nós vamos ganhando confiança naquilo que não é visível, porque o mundo da espiritualidade é invisível e nós somos programados desde a nossa infância para acreditar naquilo que nós vemos. Então, é normal que no início precises de confirmações e está tudo ok, só tens que as pedir porque elas chegam. E isto foi a experiência que eu tive comigo mesma e é a experiência que eu tenho ensinado a tantas pessoas e que tem corrido bem. Portanto, estou a deixá-la aqui também para vocês. Mas continuando aqui na parte da evolução da comunicação com os meus mentores. Com o tempo, ele foi aparecendo. Entretanto, a determinada altura, eu apercebi-me que ele não vinha sozinho, vinham mais duas presenças de luz, mas que não tinham fisionomia e que eu não conseguia identificar. Apenas sabia que eram presenças, porque tinham assim uma espécie de molde corporal, de fisionomia humana, com umas asas muito, 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 muito grandes, mas não tinham um rosto. Eu não conseguia identificar um rosto, não conseguia perceber se era feminino ou masculino. Eu sabia apenas que deviam ser presenças angelicais que vinham com ele e aparecia esta pessoa com uma fisionomia que eu conseguia realmente identificar. Até que em determinada altura, e como eu sempre estudei muito, 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 muito através de muitos vídeos, de muitos mentores, aqui mesmo no YouTube, e por isso é que eu agora também estou aqui, porque como foi uma ferramenta que eu usei, faz sentido que eu também dou o meu serviço aqui através do YouTube, porque lá está, eu já recebi e neste momento eu estou a doar da mesma forma que eu recebi. Então, eu ouvi algures num vídeo no YouTube, não me perguntem em qual, nem quem é que disse, mas eu sei que eu vi esta frase. Nós temos que abrir a comunicação com o mundo espiritual em humildade, de ouvir aquilo que é preciso ouvir no momento e não aquilo que nós queremos ouvir. E isto fez um clique na minha mente e foi por isso que eu comecei este vídeo com essa conversa. É que nós temos que ir com esta abertura. Porquê? Porque a comunicação efetiva com os meus mentores só começou quando eu me abri nesta humildade de ir e dizer que me tragam a mensagem que eu preciso de ouvir neste momento para a minha evolução e para melhorar aqui a minha vida de alguma forma. E não tragam uma resposta disto, daquilo e do outro. Muito arrepiada, é um sinal de confirmação. Então, a partir desse vídeo, eu voltei a meditar nesse mesmo dia, a mesma meditação que eu fazia sempre, porque era que para mim tinha resultado, não é? E foi que eu tive a primeira comunicação com o meu mentor. E eu recordo-me como se fosse hoje e nunca jamais me vou esquecer. Porque eu na altura estava na noite escura da alma, que é uma das partes do despertar espiritual, em que nós vamos literalmente ao fundo do poço. Aquela zona mesmo em que nós só pensamos que o que é que raio ando aqui a fazer? O mundo está completamente pernas ao ar, eu não entendo nada disto, eu não sou daqui, eu não me encaixo nisto, as pessoas não me entendem, o que é que se passa? E naquele dia fiz aquela meditação e lá está, eu abri-me com essa humildade para que me trouxessem não era a resposta, para que me trouxessem a mensagem ou a informação que eu precisava naquele momento, que a minha essência e que a minha alma precisava de ouvir naquele momento.
E a primeira comunicação que o meu mentor fez, que lá está, volto a dizer, lá em cima não se fala, é telepático, mas a mensagem que chegou foi ele, mais essas duas presenças angelicais, e ele esticou-me um livro. Um livro, assim, um livro gigante, assim, do tamanho, assim, desta coisa, assim, bem grande. Sabem aqueles livros, assim, tipo a Harry Potter, tipo com aquelas letras muito trabalhadas, grandes, assim, no início do parágrafo e assim. Eu não conseguia entender nada do que estava escrito no livro, mas a mensagem que veio telepaticamente foi um continuar a estudar. E isto já foi há uns aninhos. Então, foi a primeira mensagem direta que eu recebi e que mudou a minha vida, porque eu percebi, lá está, que a comunicação com eles não é para me trazer as minhas respostas, é para eu abrir-me para ouvir aquilo que eles sabem que é aquilo que eu preciso realmente para desenvolver algo na minha vida, para avançar, para evoluir, para expandir a minha consciência, não é? Porque nós aqui na Terra estamos muito ligados a esta questão da vida, não é? Do dia a dia, dos nossos traumas, das nossas coisas que nos estão aqui a matutar na cabeça diariamente e nós queremos resolver, e depois temos as nossas crenças que estão aqui embutidas e temos tudo isso que nos está aqui a toldar a nossa mente e que não nos permite ver as situações de fora. E é isso que a nossa centelha divina faz. A nossa centelha divina está a ver tudo do lado de fora. Sem essa conexão emocional completamente destrambelhada que nós temos na nossa mente inconsciente. Portanto, os nossos mentores que estão em contacto com essa nossa centelha divina é o que nos consegue trazer, na realidade, aquilo que precisamos mesmo de fazer ou de ouvir naquele determinado momento. E pronto, e a partir daí começou uma comunicação muito mais direta. Lá está, porque eu me abri para esta humildade do que é que eu preciso de ouvir. Cada vez que eu tentava fazer uma conexão com eles, era sempre com esta humildade de o que é que eu preciso de ouvir. E assim foi que tudo começou. Gravei este vídeo com este intuito porque quem me dera que alguém me tivesse dito isto lá no início. Tipo, logo bem no início. Então eu sei que esta mensagem vai chegar a quem precisa e a quem realmente precisa de a ouvir neste momento, e fico muito feliz. Entretanto, vou aqui dar-vos umas dicas de coisas que eu uso para ter as confirmações sobre as intuições ou as comunicações que eu recebo na parte da meditação, porque logo no início nós temos sempre aquela tendência de duvidar imenso. Será que eu vi? Será que eu imaginei? Será que foi mesmo um mentor que me trouxe? Será que foi um ser que não era assim tanto da luz, que se mascarou? Então nós ficamos sempre assim com aquelas pequenas dúvidas. Então, coisas que eu uso para trazer as minhas confirmações. Oráculos. E não é de propósito, porque eu estava à espera de 2 oráculos novos e chegaram justamente no momento em que eu estava a gravar este vídeo. Tanto que eu tive que fazer aqui um cortezinho, não sei se repararam, porque eu tive que ir abrir a porta para receber os meus 2 oráculos novos. Estou extremamente ansiosa para os abrir, vocês nem imaginam. Uso também pedidos diretos de coisas do género. Por exemplo, eu sei que preciso de fazer algo, ou sei lá, eu tenho sentido uma intuição de que eu preciso, vou dar um exemplo estúpido, tenho sentido uma intuição que eu preciso de deixar de comer carne. Isto aconteceu comigo, por exemplo. Porque havia ali um problema de saúde que me estava a ser causada pela ingestão de carne, e uma questão energética, não é? E eu tinha muito esta intuição e já tinha recebido a mensagem dos mentores de que precisava de deixar de comer carne. Se for para eu deixar de comer carne, no dia de hoje eu quero ver uma borboleta a voar à minha volta. Se for para continuar a comer carne, eu quero ver uma pena no chão. Por exemplo. Uma coisa que é importante para este tipo de confirmações, e eu bato sempre nesta tecla, nós temos que ser extremamente diretos. Nós não podemos dizer assim, se for para eu deixar de comer carne, eu quero ver uma borboleta. E fica assim. Porquê? Porque a borboleta, quando nós deixamos... O universo é infinitas possibilidades, certo? Então, quando nós deixamos em aberto que queremos só ver uma borboleta, o que é que vai acontecer? A borboleta pode chegar a voar à tua volta, pode estar pousada numa flor por onde tu passas, pode aparecer num vídeo qualquer que
que tu estás a ver no telemóvel ou na televisão ou no computador. Pode-te aparecer na camisola de uma criança que passa perto de ti. Pode vir uma cliente que fala: ai, olha aqui tão giro esta coisa no meu telemóvel, e ela tem uma imagem de uma borboleta de alguma forma. Pode ser a capa do telemóvel da pessoa que está ao teu lado no café e tu reparas e tem uma borboleta. Repara, são infinitas possibilidades. Então tu tens que ser mais específico. Ou específica, não é? Eu quero ver uma borboleta a voar à minha volta no dia de hoje. Porquê? Porque se isto não acontece nesta especificidade, existe uma... Isto é de manhã, vocês deem-me aqui um... Tenham calma comigo, que isto é de manhã, ainda estou aqui a bradar. Vocês têm uma infinidade de possibilidades tão grande que o que vai acontecer é que muito provavelmente vai passar o dia, a borboleta até pode ter passado no teu campo de visão por alguma circunstância, mas que como tu não estavas aberta para receber e as hipóteses são tão vastas, vai acontecer o sinal e tu não vais dar conta. E pior que isso é que chegas ao final do dia e ficas com aquela dúvida: será que mandaram o sinal e eu não vi? E aí é que lixa tudo. Portanto, tens de ser muito específico. Se for para isto, eu quero ver isto desta determinada forma durante o dia de hoje, aqui, blá blá blá. Se for para aquilo, eu quero ver isto desta determinada forma. Pronto. Isto é uma das técnicas também que eu uso e que funciona sempre. Sempre, 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 sempre. Uma outra técnica que eu uso é a técnica dos papelinhos. Ou seja, por exemplo, para escolher estes oráculos que eu tenho aqui, como é que eu fiz esta escolha? Estes oráculos são, para mim, claro, para as minhas coisas, para eu fazer as minhas leituras. No entanto, também são para as leituras, como eu já disse no início do vídeo, para as leituras que eu faço diárias e tiragens para a minha audiência nos meus canais de Facebook e Instagram. Só que o que é que acontece? Existe infinitas possibilidades de oráculos. Eu sabia que queria oráculos que já tivessem mensagens escritas, para ser mais direcionado e não tanto uma coisa de adivinhação ou de intuição, não é? Então eu já queria uma mensagem direta escrita. Porquê? Porque às vezes eu não consigo fazer as tiragens em live e acabo por tirar fotografias e publicar simplesmente nos stories. E então era melhor que tivesse já uma mensagem escrita. No entanto, mesmo dentro dessas hipóteses, existem milhares de baralhos, de oráculos. E então o que é que eu fiz? Fui pesquisar os que existiam, percebi aqueles que tinham potencial dentro destas necessidades que eu queria para mim e para a minha audiência, e fui colocar vários pedacinhos de papel, cortadinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, e fui escrevendo o nome de cada oráculo em papelinhos. Todos os oráculos ficaram escritos nos papéis, dobrei os papelinhos todos e depois de estar dobrado, simplesmente baralhamos, fazemos uma pequena oração, uma pequena reza, o que quiserem, vai aqui da ideologia de cada um, uma pequena meditação, uma pequena consciencialização e tiramos um. E isto será a hipótese daquilo que nós temos que seguir. E as pessoas dizem: Solange, por amor de Deus, mas isso é assim um bocado tipo aleatório. Acreditem, meus amores, nada é aleatório na nossa vida, porque não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador permita. Portanto, se tu tiraste aquele papel, era porque era aquele papel que tu tinhas que tirar, minha querida, ou meu querido. Era só isso. Então, isto é um exemplo. Tens duas hipóteses na tua vida. Como é que tu vais confirmar? Eu não sei se é de ir para a esquerda ou para a direita. Vou pedir uma confirmação com elementos naturais, quero ver uma rosa, quero ver uma borboleta, quero que alguém me fale em papagaios, como vocês quiserem, sejam específicos. Ou a técnica do papelinho, em que eu tenho a opção A e a opção B. Dobra, 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 mistura, 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 faz uma pequena consciencialização, pede que a tua centelha divina, mentores, guias tragam a tua resposta, tiras uma. O que é que pode acontecer aqui? E atenção, domínio do teu ego aqui neste instante. Quando tu abres a hipótese, tu pensas assim: mas não era nada esta hipótese que eu queria. Se calhar era porque não era esta para sair. Meu anjo. Se saiu, é porque é essa que tu tens que seguir. Por muito que seja a que menos te agrada, ok? Nada é por acaso. E então eu uso estas 3 técnicas basicamente diariamente.
Hoje em dia já nem tanto, porque já tenho muita confiança na minha intuição, mas às vezes, mesmo assim, quando eu sinto que a minha energia não está tão alta assim, porque nós não vibramos todos os dias na mesma energia, longe de quem acha disso, então quando eu sinto que a minha energia não está tão alta assim, eu acabo por pedir estas pequenas confirmações só para ficar aqui com uma certeza. E bem, é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se acharam que foi realmente produtivo, se houve aqui algum insight da vossa parte, deixa um gostinho aqui em baixo. Deixa também aí algum comentário com alguma dúvida que tu possas ter, com alguma ideia. Se precisares de alguma indicação onde comprar oráculos, por exemplo, que também é uma coisa que ajuda bastante, deixa também aqui nos comentários que eu vou responder, vou-te enviar links de onde eu compro os meus. E se tiveres interesse neste tipo de temáticas, podes também seguir lá as minhas redes sociais, o Facebook ou o Instagram, onde eu posto todos os dias conteúdo sobre espiritualidade, desenvolvimento humano e autoconhecimento. Fiquem bem, muita felicidade, muita prosperidade e abundância e amor para todos vós. Namastê e até ao próximo vídeo. Tchau!